Amanheceu, eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. não pare, Ele está vendo. Olha todas as suas lágrimas E mandou, te falar. pegue o que Ele te entregou e volte para o ar. Aqui é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar as redes? Vou largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você pode levantar a mão nessa noite. Eu não sei de que forma você chegou aqui. Talvez dentro do barco ou fora dele. Talvez segurando na rede ou já com a rede arriada. Mas eu quero te declarar sobre a tua vida nesta noite, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que dentro do barco ou fora dele, Jesus vai entrar no teu barco. E se você estiver fora, Ele te põe dentro. Vou falar de novo: Jesus vai entrar no teu barco. E se você estiver fora, Ele te põe dentro. E se você estiver já dentro dele, se prepara, porque Ele vai te levar para o lugar do milagre, para o lugar da provisão que Ele tem na tua vida. Glorifica Ele nessa noite. Coloca, por favor, o tema da mensagem. Tentarei ser manso. Diga comigo: lava as redes, empresta o barco e entra no culto. Agora você falou para mim. Você vai falar para essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: lave as redes. Mas fala forte, fala com autoridade, fala como profeta. Lave as redes, empresta o barco e entra no culto. Fala: entra no culto. Não adianta, fala, não adianta emprestar o barco e não entrar no culto. Sabe por quê? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque se eu fizer tudo isso, se eu cumprir esses 3 requisitos, haverá provisão na minha vida. Haverá provisão na minha vida. A história de Jesus com Pedro, eu vou focar em Pedro. Ela não começa aqui. A verdade é que Jesus já havia chamado Pedro, André, Tiago e João, um tempo antes disso aqui. Coloca, por favor, o texto de Marcos, Will, capítulo 1, versículo 16 ao 20. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu filho, que lançavam as redes no mar. Diga comigo: lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Diga comigo: deixaram as redes e seguiram a Jesus. Fala comigo de novo: deixaram as redes e seguiram a Jesus. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Observe que o texto fala exatamente desse chamamento, desta ida desses homens atrás, após Jesus. Eles viajam com Jesus de Cafarnaum a Galileia. Mas
parece que a viagem não foi suficiente para fazê-los entenderem o valor do chamado. Eles saem com Jesus, recebem o chamado de Jesus, aceitam o convite de Jesus, largam tudo o que estão fazendo, viajam com Jesus. Jesus nesse momento vai começar o seu ministério de uma forma mais contundente com eles. De repente, Tiago, eles voltam e começam agora a exercer as suas antigas ocupações. Quem é do mar, volta para o mar, começa a pescar, começa a lançar rede de novo. Quem está fazendo outra coisa, vai fazer outra coisa. A verdade é que a Bíblia não mensura exatamente porque eles fizeram isso, mas eles foram e depois voltaram. Eu olhei para esse texto que eu já li várias vezes, que eu já preguei várias vezes, só que Deus hoje me levou numa perspectiva totalmente diferente de tudo que eu já vi aqui. Porque eles vão, até que vão, mas não ficam. Parece que o que eles viram, parece que o que eles sentiram, parece que o que eles ouviram não foi suficiente, é vergonha para segurá-los. Parece que tem gente que é assim também nesses dias, né? Então eles voltam e vão fazer de volta tudo aquilo que eles faziam antes do chamado. E aí eu entendi mais um pouco porque algumas coisas aconteceram dentro desse contexto. Jesus chama, eles seguem, depois voltam. Diga comigo, Jesus chama, eles seguem, depois voltam. Só que tem um problema, que quem nasceu com chamado, se voltar o que fizer, ou tudo o que fizer, vai dar errado. Só Júnior pegou. Eu vou falar de novo. Quem nasceu com chamado, se voltar, tudo que fizer, vai dar errado. Vou falar de novo. Quem nasceu com chamado, quem nasceu para cumprir um propósito, quem nasceu para cumprir algo que o céu determinou sobre a sua vida, se você voltar, deixar de fazer o que Deus mandou e voltar a fazer o que você fazia antes, vai dar tudo errado, não vai dar nada certo. Porque quem tem chamado tem que viver para o chamado, quem tem propósito tem que viver para o propósito. Então não é mais sobre as coisas que você fazia lá atrás, não é mais sobre as coisas que você deixou para trás, não, mas é sobre algo novo que Deus tem na tua vida, uma história nova, uma vida nova, uma escrita nova, uma página nova, uma caneta nova, um dedo novo que começa a reescrever a tua história. Bate na mão desse irmão e diga assim: não volta mais não, meu filho. Não fala, não volta não. Eu estou sentindo que esse negócio vai pegar. Eu parei aqui e pensei. Olhei para mim mesmo e falei assim: é por isso que eu tenho medo. É por isso que eu tenho um temor. Porque onde eu cheguei não dá mais para eu voltar. Entendeu, José? Só Deus e eu sei de onde Ele me tirou. Entendeu, Saulo? Onde você chegou, onde você está, não dá mais para voltar. É daqui para a eternidade. É daqui para a eternidade. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. Não combina mais com você. Não cabe mais no seu corpo. Não. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que o que Deus tem de novo é muito mais novo ainda do que o que você pensa ou imagina. Se prepara, Verlon. Se prepara, Tiago, porque nós estamos vivendo um novo tempo. E esse novo tempo vai alcançar a tua casa, os seus negócios, a tua família. E você verá a glória de Deus na tua vida. Diga comigo: é por isso que eu tenho medo.
Há uma frase de Jesus que o próprio Jesus declara: que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Esse texto se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 22. Eu percebi aqui, Midian, que o interesse de Jesus na vida de Pedro e desses homens fez com que o próprio Jesus criasse uma situação para chegar perto deles mais uma vez e tê-los de volta. Deus vai criar situações na sua vida para se aproximar de você, só para ter você de volta. Você pode até dizer assim: mas eu já estou com Ele. Não é sobre esse estar, mas é sobre aquele ambiente da intimidade, do quarto, do secreto. Jesus tem interesse em Pedro. Mas ele sabe que Pedro já foi e voltou. Isaías, Jesus sabe que Pedro não fica agora por qualquer coisa. Não é que Jesus esteja de barganhando com Pedro alguma coisa, não, para ter Pedro de volta. Não. É que Jesus sabe que precisa marcar a vida dele. Tem gente que só volta, pastor Robson, quando tem a vida marcada. Eu não sei se você está ou se você foi. Jesus vai marcar a sua vida hoje. Ele vai marcar a sua história hoje. Ele sabe que para ter Pedro, ele vai precisar fazer algo para marcar ele. Marcar, diga comigo, marcar. Fala comigo, existem marcas que serão perdas. Existem marcas que não serão conquistas. Existem marcas que serão algo dando errado, algo não dando certo. Existem marcas que são isso. Até porque, deixa eu falar aqui para você, Pedro é o personagem mais contraditório da história bíblica. Pedro vivia entre altos e baixos. Ele oscilava como uma gangorra, desde os picos mais altos de coragem até as profundezas de sua própria covardia. Esse homem que ia com a velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, ele também dava marcha ré e tropeçava nas suas próprias palavras. É Pedro. Pedro, esse camarada tão difícil de entender. Imagino que Jesus às vezes olhava para ele, talvez respirava. Pedro, quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço nele. Eu vou dar um abraço nele. Porque quem consegue entender Pedro, entende qualquer pessoa aqui na terra. Quem consegue entender Pedro, se relaciona com qualquer pessoa na terra. Porque ele é um ser humano tão... Ele é muito mais do que esse homem paradoxal. Ele é um emblema. Mas ele também é o meu retrato e o seu. É o meu e o seu retrato. Por diversas vezes, Manu, na minha vida,
pareço ser Pedro. A propósito, eu tenho um colega que trabalha comigo, que ele é pastor também. E às vezes eu saio na viatura com ele. E tem uma situação, ele olha para mim e fala assim: calma, Pedro. Eu digo para ele: eu sei que eu sou Pedro. Às vezes dá vontade de pegar a espada. Então ele é como se ele evidenciasse quem nós de fato somos. Ele é a síntese da nossa biografia. É como se o sangue de Pedro corresse nas nossas veias e o coração dele também pulsa em nosso peito. Oscilamos também, oscilamos entre essa devoção e oscilamos também entre a covardia. Subimos e caímos. Falamos muitas vezes coisas tão lindas para Deus que parece até que somos poetas, ou até que somos, mas depois a gente tropeça. Que quantas vezes a gente murmura, a gente promete essa inabalável fidelidade, e depois nós revelamos a nossa covardia, revelamos a nossa fé robusta, tão forte, essa fé que prevalece no momento, mas em seguida a gente naufraga nessas águas tão revoltas da nossa incredulidade. Pedro, é isso que somos. Pedro. Como Deus falou comigo hoje. Algumas marcas são exatamente esse dia mau que se torna um dia bom. Algumas marcas são esse fracasso que se transforma em sucesso. Mesmo quando alguém lhe viu tão fracassado ou tão fracassada e disse assim: acabou, já era. Só entende isso quem foi lá no fundo do poço. Só consegue entender isso quem precisou ardentemente dessa misericórdia. Ah, misericórdia que se renova. A misericórdia é a causa, são as causas que eu e você não fomos consumidos. São essas misericórdias que não têm fim, que se renovam todas as manhãs na minha e na tua vida, e que te diz assim: olha, põe-te em pé, que é um novo dia na sua história. Põe-te em pé, que é um novo dia na tua vida. Põe-te em pé, que é mais uma oportunidade de vida para você. Põe-te em pé, que eu tenho algo novo para revelar na tua vida e na tua história hoje. Põe-te em pé, aleluia. Algumas marcas são exatamente eu ter pescado toda noite e não ter apanhado nada. Mas nós estamos tão focados nessa pesca maravilhosa. Quando olhamos para o texto, focamos nos peixes e na pesca. Pensamos no que foi essa provisão tão abastada de bênção, que foi suficiente para encher um barco e ser distribuído entre outros.
Mas só Pedro sabe exatamente o que é, ou o valor de uma noite perdida. Porque a noite foi perdida. É interessante dizer que essas redes lavadas, diga comigo, redes lavadas, elas são sinônimo de esperança. Pergunta para mim por quê? Porque se ele não lava a rede, aquele material da rede ia apodrecer, ia se perder e a rede não ia prestar mais. Pergunta para mim por que esperança? Porque enquanto ele está lavando, ele está falando, não deu certo hoje, mas amanhã eu vou de novo. Hoje não foi meu dia, mas amanhã pode ser que seja. Enquanto tem alguém pegando a rede e deixando de lado, Isaías, sabe, para ela apodrecer e acabar, alguém está lavando, está dizendo, não deu para mim hoje, mas amanhã, quem sabe, e se não der amanhã, eu tento mais uma vez. A palavra que eu tenho para a tua vida é essa hoje, sabe? Se as tuas redes não conseguiram pescar nada, trazer nada para a tua casa, para a tua vida, eu quero declarar sobre a tua história, que ainda não acabou. Continua lavando, porque o momento Deus olha para você e diz assim, lança as redes de novo, porque agora vai ser diferente. Aleluia! As redes lavadas é sinônimo de esperança. É interessante dizer aqui, irmãos, que voltar para o mar não depende apenas do barco. Pergunta para mim por quê? Porque barco sem rede é passeio, mas barco com rede é provisão. Então não é somente ter o barco, mas você precisa ter a rede. A não ser que você queira dar um passeio, né? Porque tem muita gente passeando em barco, em jet ski por aí. Mas eu estou falando de um barco que vai trazer para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, a provisão necessária para você viver em Deus tudo aquilo que Ele tem na tua história. Então voltar para o mar aqui não depende apenas do barco. É por isso que Ele está lavando a rede. Porque o barco sem rede é passeio, mas o barco com rede é provisão. Pedro estava ali, mas tinha alguém esperando por ele em casa. Jesus vai entrar no cenário. E me permita te dizer aqui, não é porque a multidão está apertando ele não, tá? É porque ele tinha propósito. O aperto da multidão só foi o pretexto para ele encontrar com Pedro. Jesus está com a multidão, José, e está de cá olhando para ele, lavando a rede. Ele nem imagina o que vai acontecer com ele hoje. Acabou, né? Jesus está falando assim, não acabou. Mas deixa eu ver como é que está essa relação dele comigo. Eu vou pedir um negócio a ele. Porque Jesus não dá nada sem pedir antes. Olha para essa pessoa e diga, Jesus não dá nada sem pedir antes. Deixa eu ver se esse cara está crente mesmo. Quando Jesus pede esse barco emprestado para ele, Jesus não pede o barco emprestado para passear, mas ele vai transformar o barco num púlpito para pregar essa multidão. Um escritor chamado Vernon McGee, olha como eu falei, você viu? Não é me seguir não, viu? Vernon McGee. Sei nem que letra é, que idioma é esse.
ele disse o seguinte: que todo púlpito é um barco de pesca. Todo púlpito é um barco de pesca. Pedro vai receber um comando no capítulo 5, versículo 3. E o comando é esse. Acorda o Will aí que ele dormiu. Capítulo 5, versículo 3. E entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus, vem comigo no texto. E entrando num dos barcos, então tinha um barco só? Tinha vários. Que era o de Simão. Jesus vai exatamente no de Simão. Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. Jesus fez o quê? Ordenou ou pediu? Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Vem comigo. Se Jesus chega até Pedro e pede a Pedro que eu afastasse um pouco da terra, então Pedro já tinha lavado as redes? Tinha ou não? Lavar as redes aqui definiu esse pedido de Jesus, sim ou não? Talvez se Jesus tivesse visto Pedro pegar aquelas redes e jogar para lá, Jesus pediria? Sim ou não? Tenha coragem e fale, sim ou não? Por que não? Porque seria passeio. Mas Jesus não ia tomar barco emprestado para passear. O milagre dependia ou estava atrelado à rede. Sem rede não há milagre. Só que a rede é sua. O milagre é dele. A rede é sua. O milagre é dele. Você quer milagre? Lava a rede. Você quer milagre? Deixa a rede posta. Você quer milagre? Deixa tudo pronto. O milagre é dele, a rede é sua. A ordem é dele, quem lança é você. Mas você vai lançar o que você tem. Se não tiver rede, não tem o que lançar. Bota o texto, Will. Então ele pede para que Pedro se afaste com o barco. Então Pedro lava a rede. Termina de lavar a rede e já está pronto para pilotar o barco. Afasta um pouco da terra. E aí agora entra o X da questão. Que Jesus vai sentar no barco. E fazer Será que meu joelho aguenta? Jesus, estou acabado. Jesus vai sentar naquele barco e fazer daquele barco um púlpito. Só que Jesus não está sozinho no barco. Quem está lá, Robson? Pedro. Jesus está sentado. Tu acha que Pedro vai ficar em pé? Pedro vai ouvir a mensagem de camarote. Porque o que Jesus está falando aqui do barco, a multidão está ouvindo lá na terra. Mas Pedro está onde? No camarote. Porque tudo que Jesus queria era trazer Pedro para sentar e ouvir a sua voz. Porque se Jesus quisesse falar apenas à multidão, ele ficava lá na beira da praia com a multidão. É por isso que a pesca tinha que dar errado. É por isso que não tinha que ter peixe naquela noite. Porque se tivesse peixe, tivesse dado tudo certo, Pedro já estava em casa faz tempo, tomando café, sentado. Já tinha pesado o peixe, já tinha contado o peixe, mas tem coisas que vão dar errado. Ou deixa eu liberar, tá? Pega se você quiser, se não quiser não tem problema, vai dar errado na tua vida, só para Jesus te encontrar. Eu quero ouvir da glória agora. Mas Ele não abre mão desse encontro com você. Ele não abre mão de trazer você para perto dele. Ele não abre mão de colocar você sentada,
sentado, para você ouvir a voz dele soando nos teus ouvidos. Ao invés, Pedro, de você contar peixe, pesar peixe, você senta e me ouve. E outra coisa, só vai levantar depois que eu falar tudo. Porque tem gente levantando antes da hora. Por isso que a bênção não está completa. Olha para esse irmão aí, pirraça ele, vai. E assim, você tem cara que levanta antes da hora. Quem riu é porque levanta. Só levanta depois que eu falar tudo. Porque agora, Pedro, você ouviu tudo que eu tinha para te dizer. E precisava, era necessário, parafraseando o texto, dar tudo errado na sua noite. Porque se desse certo, você não parava para me ouvir agora. Então, você me ouvindo, você está pronto. Pergunta para mim, para quê? Para exercitar sua fé agora. Mas tem uma diferença aqui. A noite que deu errado, você estava nesse barco, com essas redes. Só que agora é diferente. Eu entrei no seu barco. Você estava só ontem. Hoje você está comigo. Porque você sentou para me ouvir. E quem senta para me ouvir, eu não abandono no meio do caminho e não volta para casa de mão vazia. Pedro, está preparado? Lança as redes. Charles Haddon Spurgeon, um dos príncipes dos pregadores, ele disse o seguinte: que fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Fé e obediência. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece-lhe. Então, aquele que obedece a Deus confia nele, e aquele que confia em Deus obedece-lhe. Então está junto, estão atrelados. Tudo que Jesus queria aqui era trazer Pedro de volta. Porque não adianta ter barco, ter rede e não prestar culto. Volta para o culto. Pedro, volta para o culto. Porque sem culto não há pesca. Sem culto não há peixe. Sem culto você não tem o que levar para sua casa. Se desse tudo certo, você não voltaria para o culto. Bora para o texto. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse à multidão, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele exerceu o quê? Obedi, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram os barcos, de maneira tal
que quase iam a pique. Você está entendendo o que foi isso aqui? Jesus deu para ele, ainda deu condições dele ter para ele e dividir com os outros. Jesus deu para ele e deu condições a ele de dividir com os outros. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus não queria se ausentar dele. Pedro, sendo Pedro, entendeu tudo errado. Não, eu não vim para eu me ausentar de você, eu vim para ficar mais perto ainda. Não adianta você vir com essa falsa, sabe, humildade. Eu não mereço, eu não sou merecedor. Sim, você não merece, mas Ele resolveu derramar a graça dEle sobre a sua vida. Só que Ele quer você tão perto dEle, que Ele não quer que você se afaste mais. Ele quer você tão perto dEle, que Ele quer você colado nele. Não é para se afastar mais, é para continuar perto dEle. Diga para essa pessoa: fique perto dEle. Versículo 9: pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Não o quê? Não o quê? De agora em diante serás o quê? De quê? De quê? Jesus está dizendo para ele assim, ó: você vai cumprir apenas o teu chamado. Lava as redes. Diga comigo: lava as redes. Empresta o barco. E entra no culto. Fica de pé em nome de Jesus. Deu errado. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. E o que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite toda e nada conseguiu pegar. Escute. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. E depois do culto ele te chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar, meu Deus, onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Mas tem que vir pro culto. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais me apertavam, oprimiam e lutavam, você
você estava crescendo, crescendo, crescendo. Não adianta lutar contra o inimigo. Deus abre o caminho no meio da situação. Pode apertar, pode falar de mim o que quiserem. Não adianta. Não adianta, eu vou romper a minha fé e Deus vai me fazer campeão. Bora, bora, bora. Ninguém vai me parar. Eu nasci para vencer, e se me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresa, vem por aí, das mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. E se tentarem me parar com tudo que eu sofri, nem adiantou. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escolheu e escreveu a nova história. Joga a rede, Pedro. Queira ou não queira, olha eu aqui. E olha eu aqui. O inimigo até pensou. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Mas eu tô lavando, ó. Eu tô lavando. Espalhou para o mundo inteiro que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Você pode glorificar o Senhor por isso? Só faz barulho quem está vivo. Só dá glória quem está vivo. Só dá aleluia quem está vivo. É, porque Deus te deu um fôlego de vida para você celebrar nessa noite. Porque as redes ainda estão lavadas. E onde a rede lavada, a esperança de uma nova pesca. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender quente nesta igreja. Escuta. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregar, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto